Olá! O Conexões de hoje tem como principal tema a aprovação do Código Florestal Estadual. Além disso, você também confere... Depois de 15 edições, o FICA já se consolidou como um dos mais importantes na área ambiental. O sistema chamado bicameralista, que há nos Estados Unidos, que há na Inglaterra e que foi, digamos, implementado no Brasil, é bastante polêmico. A pedra goiana causava espanto e admiração em quem avistava o monumento. O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, que foi realizado na cidade de Goiás no início do mês de julho, reuniu cineastas, pesquisadores e também alunos para debater cinema e meio ambiente. 180 mil pessoas passaram pela cidade de Goiás nos 6 dias da 15ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Os visitantes puderam conferir exibição de filmes, palestras, oficinas e também atividades artísticas. Um dos destaques desta edição foi a presença de Fernando Meirelles, um dos cineastas brasileiros mais renomados no país e no exterior. Ele conversou com o público e teve os principais filmes da carreira exibidos na mostra paralela do festival. Eu vou muito pouco a festival, eu vim nesse justamente porque tem esse lado ambiental aí. Eu tenho a impressão que a questão ambiental é o maior desafio que a humanidade tem. Quer dizer, claro que a gente tem problemas de desigualdade social ainda, a gente tem muitos desafios, mas não tem nada do tamanho e da gravidade da questão ambiental. A gente está brincando com essa história de aquecimento global, como se isso não fosse uma bomba relógio. A gente está construindo literalmente um troço que vai nos destruir assim. Na mostra competitiva, o grande filme vencedor do FICA 2013 foi Serra Pelada, a lenda da Montanha de Ouro, do brasileiro Vitor Lopes. O longa também foi eleito o melhor filme pelo júri popular. Serra Pelada resgata momentos marcantes do Brasil recente e do desenvolvimento socioambiental da Amazônia. Para o secretário de Cultura de Goiás, depois de 15 edições, o FICA já se consolidou como um dos mais importantes na área ambiental. O FICA é, sem dúvida, já há algum tempo, um dos 4 festivais ambientais mais importantes do mundo. Não é à toa que nós recebemos, por exemplo, nesse ano, 488 inscrições, das quais 250 do exterior. Então você imagina, por exemplo, se um diretor lá de Israel, ou lá do Afeganistão, ou lá do Quirguistão, ou do Paquistão, vai enviar o filme para cá se não for um festival sério, se não for um festival que tem credibilidade, que leva a sério, que trata bem os cineastas, que trata bem as obras, né, inscritas. Se não fosse, as pessoas não perderiam o seu tempo, né? Porque não pensariam, quem sabe, que é um festival de papel apenas, não é um festival real. Ao contrário, o FICA se impõe cada vez mais pela qualidade, mas também por esse aspecto multicultural. Você já ouviu falar no sistema bicameralista? Sabe o que é isso? Se não sabe, acompanhe agora mais um Conexão Cidadã. O sistema chamado bicameralista, que há nos Estados Unidos, que há na Inglaterra e que foi, digamos, implementado no Brasil, é bastante polêmico. Por quê? Muitos dizem que, com uma Câmara Federal composta por representantes do povo, mais próximos dos cidadãos, e depois um Senado composto de poucos representantes, o que haveria, na verdade, seria uma casa de vetos. Uma casa em que pequenas oligarquias, os senadores, controlariam decisões mais populares, as da Câmara. Há, por outro lado, quem entenda que não, que é bom que haja o Senado, porque ele reforçaria a democracia, tendo em vista que ali os interesses dos estados, das localidades, poderiam ficar mais nítidos. Então, tem gente que diz que a Câmara representa o povo diretamente, e o Senado representa as localidades, os estados. Na teoria democrática, a maioria dos pesquisadores, dos professores, tende a acreditar que o Senado é historicamente uma casa mais conservadora, mais oligárquica, mais distante dos interesses do dia a dia da população, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no caso brasileiro. Ainda hoje, o Conexões debate a aprovação do Código Florestal Estadual de Goiás.
E no próximo bloco você continua conferindo discussões sobre meio ambiente. Conexões já está de volta e nós continuamos falando sobre meio ambiente. Você sabe da história da Pedra Goiana? Este monumento natural era um símbolo do estado de Goiás, mas foi propositalmente destruído. A Pedra Goiana causava espanto e admiração em quem avistava o monumento, que era formado por uma pedra de aproximadamente 60 toneladas, sustentada por outras duas pedras bem menores, e que ficava situado a mais de 1.500 metros de altitude. A formação rochosa ficava no município de Mossâmedes, a 150 quilômetros de Goiânia. E, segundo especialistas, a natureza levou pelo menos 700 milhões de anos para produzir o inusitado monumento. Para o povo da região, a Pedra Goiana era motivo de orgulho, pois atraía turistas de várias partes do país e também do mundo. Mas em 1965, o monumento natural foi intencionalmente derrubado por um grupo de jovens. Por não aceitar, né, essa geografia que localizou a Pedra Goiana como sendo pertencente ao município de Mossâmedes, esses jovens de Goiás, de famílias tradicionais, nós chamamos vândalos, eles vieram aí com essa intenção e dizendo, se a pedra não é nossa, também não vai ser deles, nós vamos lá derrubar uma pedra. Atualmente, o que resta dessa formação rochosa está localizada na Reserva Biológica Professor José Ângelo Riso, que pertence à Universidade Federal de Goiás e fica dentro do Parque Estadual da Serra Dourada. Ver de novo a Pedra Goiana em seu lugar é um sonho de muitos goianos. A Pedra Goiana é um bloco de pedra que é o símbolo de goianidade para nós, para todos os vilaboenses, e que o resgate disso, o resgate desse monumento natural, ele é muito importante. Para encerrar o bloco, você acompanha agora as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo em Goiás. O Centro Cultural UFG está realizando a série Músicas, e nessa segunda você poderá assistir ao concerto do grupo chileno Merken, que toca músicas latino-americanas. O Centro Cultural UFG fica na Praça Universitária. A apresentação está marcada para as 8h30 da noite. As entradas custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Se você possui algum projeto cultural, as inscrições para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura já estão abertas. São mais de R$ 3 milhões para as áreas de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular e manifestações tradicionais, literatura e música. Mais informações no site da Secretaria Municipal de Cultura. Nesta quarta-feira, a Companhia de Teatro No Escuro apresenta o espetáculo Plural, no palco do Goiânia Ouro. A peça conta a história da menina Maria, que deixa o campo atrás de promessas da vida urbana. A apresentação começa às 9h da noite e as entradas custam R$ 5 e um pacote de fraldas. Você sabia que o estado de Goiás foi o primeiro a aprovar um Código Florestal Estadual? E é sobre isso que o Conexões de hoje vai tratar. Quem fala sobre este assunto é a professora Cibele Barreira, do curso de Engenharia Florestal da UFG, e a titular do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Carolina Campos. Em junho deste ano, o governo de Goiás encaminhou o projeto de lei 2205/13 à Assembleia Legislativa. Esse projeto revoga a Lei Estadual 12.596 de 1995 e cria o Código Florestal Estadual. A aprovação do projeto no início do mês de julho causou polêmica entre os ruralistas, entre professores e ativistas do meio ambiente. Para tentar debater mais sobre esse Código Florestal, está aqui no estúdio a professora Cibele
Michele Barreira, que é do curso de Engenharia Florestal da UFG. Olá, professora, muito obrigada. Olá, Camila, obrigada. Bom, também está aqui no estúdio a titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Carolina Campos. Olá, Carolina, muito obrigada. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Bom, antes de começarmos a discussão, você confere agora uma matéria explicando um pouco mais sobre esse Código Florestal e mostrando a posição dos ruralistas. Goiás é o primeiro estado a aprovar um Código Florestal estadual em consonância com o Código Florestal brasileiro, que foi aprovado no ano passado. O regulamento altera a política de reflorestamento de Goiás. Altera também as regras para as áreas de preservação permanente e torna obrigatório o cadastro ambiental rural. Para a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a aprovação era mais que necessária para dar segurança jurídica aos produtores rurais. Porque existia, na época, um grande impasse entre as duas legislações vigentes. Em relação ao Código Florestal Federal, que foi aprovado, no ano passado, e o estadual, que era do ano de 95. Então, o que existia era um grande vácuo, uma grande lacuna jurídica para todos esses produtores que tentavam se regularizar e encontravam nesse ponto esse impasse realmente entre as duas legislações e ficava tanto difícil para quem queria cumprir a lei, tanto para quem precisava estar fiscalizando essa legislação. O Código Florestal Estadual foi aprovado no início do mês de julho, em meio a protestos de estudantes, professores universitários e ambientalistas. Eles queriam mais tempo para debater o projeto, por acreditarem que algumas alterações trazidas pelo Código podem afetar o meio ambiente, principalmente o cerrado. Já para o setor do agronegócio, a aprovação da nova legislação ocorreu no tempo certo e trará benefícios ao produtor. Então agora a gente tem dois códigos que seguem a mesma linha de pensamento. O estadual, inclusive, ele tem pontos mais restritivos do que o nacional, para estar atendendo as particularidades do estado e do bioma cerrado. Bom, professora, para começar, você poderia falar um pouco deste código, sobre a visão do curso e também aí em relação às alterações que vão causar ao meio ambiente? Então, o que a gente tem ao longo desse tempo foram muitas discussões e, obviamente, isso está claro, a UFG não chegou atrasada nessa discussão, na verdade ela nunca participou dessas discussões do Código Florestal Estadual. E aí o que a gente tem é um documento muito pautado, basicamente é o Código Florestal Nacional, em que a gente tem algumas peculiaridades para o Estado, né? Mas a maior peculiaridade não foi prevista, que são as fitofisionomias de cerrado, que era o que a gente esperava, que daí quando cada Estado tem autonomia para gerir o seu Código Florestal Estadual, que Goiás contemplasse as fitofisionomias de cerrado, isso não aconteceu. A partir daí a gente tem o que, com o perdão da palavra, mas eu sempre uso essa palavra, aberrações dentro do código, que são artigos completamente contraditórios. Quando você lê a primeira parte e vai para a última, você vê que eles não tiveram o cuidado, ao menos, de ler e tentar entender o que eles estavam fazendo. Então, quem participou dessas discussões, obviamente tivemos votos contrários, mas quem participou das discussões ao longo do tempo não teve o cuidado da leitura, né? Porque se tivesse o cuidado da leitura, saberia que aquilo não se aplica para Goiás. No entanto, nesse tempo todo, a gente se manteve, e isso é fato, um pouco apático nessa discussão. E aí, quando esse projeto chega, então, na Casa Civil, é que todo mundo acorde e diz, opa, né, não é dessa forma. E existem prejuízos enormes. O que eu quero deixar muito claro aqui, esse é a minha casa, né, eu sou professora da UFG, é que a gente não tem um documento para picar, rasgar e jogar fora. Não é isso. Esse documento tem algo interessante, basta a gente se debruçar e tentar alinhavar de outra forma. Em tentar colocar algo mais específico para Goiás, em deixar a coisa um pouco mais amarrada. É isso que precisa, mas de forma nenhuma ele é um documento para picar e jogar fora, né? Visto que ele foi alvo de muito trabalho. Então, tem incoerência, tem aberrações. No entanto, a gente não pode invalidá-lo completamente. Prejuízos vão existir sempre ao meio ambiente. Eu escutei em um determinado momento, na discussão do Código Florestal Nacional,
de uma engenheira florestal que eu admiro muito, que disse assim: enquanto os ruralistas, quando perceberam que os ambientalistas estavam gritando, disseram, estão gritando porque tá bom pra gente. Se tá bom pra gente, nós vamos manter dessa forma. Goiás também foi da mesma forma. A partir do momento que nós gritamos, eles disseram, opa, se eles estão gritando porque tá ruim pra eles, então tá bom pra gente. E, na verdade, tem coisa boa para todo mundo, só que a gente precisa alinhavar de outra forma. E essa foi a grande discussão na Assembleia há 2 semanas atrás. E que a gente consegue aí 3 emendas, obviamente, de longe do que a gente gostaria. Mas eu acho que é o início de uma conversa, né? Mas perdas para o meio ambiente a gente vai ter. Bom, Carolina, agora passando um pouquinho mais a questões do Conselho. Como que o Conselho vê esse código? Houve participação dos membros do Conselho nas definições desse código, nas audiências públicas que devem ser feitas antes da aprovação? Bom, essa é uma parte muito interessante. Porque quando começou esse processo há mais de 2 anos, o Conselho foi realmente informado. Só que foi informado que a FAEG estaria à frente fazendo reuniões discutindo o código, mas em termos de pegar informações, não em termos de montar realmente um código para quando ele estivesse pronto e aprovado da Federal, em 2 semanas ser aprovado em Goiás. Então, tanto que o Ministério Público também se absteve de estar presente, porque ele não poderia discutir uma matéria que não estava formada. Se o Código Federal não estava formado, não teria por que discuti-lo, né? Então, o que o Conselho ficou? O Conselho ficou informado que aconteciam reuniões setoriais em vários sindicatos, foram 80 reuniões, mas não era havia a presença da parte executiva do Conselho, que seria o secretário do Meio Ambiente e a sua secretária executiva. Mas não havia a união das ONGs ambientalistas, que nós somos só 3 para 35 componentes, né? Só 3 são ambientalistas, os outros todos é a Câmara Setorial que fez parte do código, então não havia um retorno, não havia relatórios para o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então o que a maior parte do Conselho fez também? Como fazia parte já dessa Câmara Setorial e as informações não eram repassadas para as ONGs ambientalistas, quando era repassada, teve uma reunião num sindicato rural, era isso. E também foi um dinheiro que o governo colocou junto com a FAEG, junto com todas as outras empresas, que a gente vê que não deveria ter posto esse dinheiro desta forma neste momento. Por quê? Deveria ter realmente o Código Federal junto e depois fazer uma discussão com uma larga escala de comunicação com a sociedade. Porque a zona urbana também precisa conhecer o que está acontecendo na zona rural. Nós dependemos deles, né? Não existe coexistência separada, não tem como. Então, o que acontece? O Conselho, ele não estava unânime em relação à aprovação. Não esteve unânime. Tanto que as ONGs ambientalistas se posicionaram contrárias. A ONG ambientalista, a Ecodata, foi uma reunião, ela foi voto contrário. Na Assembleia, o IBRACE, que também representa a sociedade civil organizada ambientalista, e o Instituto Princípio, que é o que eu represento também, na Assembleia nós tivemos contrário lá, e não deu oportunidade nenhuma de discussão ampla. Eu acho que isso é muito importante. Eles fizeram, é como se você convidasse só quem gosta de amarelo para conversar sobre amarelo, né? E não convidou todos os outros para saber quais são as outras cores que precisavam naquele contexto. Então, e as reuniões de assembleia, eles disseram que houve várias assembleias. Houve 2 assembleias fechadas sem comunicação. Eu acho que a assembleia sem comunicação não é assembleia. Se trata de uma reunião em algum lugar, de algum ponto estratégico. A única assembleia que nós tivemos conhecimento amplo por causa das manifestações que houveram. Eu também achei que o tempo foi muito perto para acontecer. Nós conseguimos parar a votação durante a semana, numa quinta-feira, e a assembleia foi na sexta. Então não deu tempo de paralisar, não deu tempo de fazer a comunicação,
né, para todos que nós gostaríamos de agregar. Então, graças a Deus, deu tempo, pelo menos de algumas instituições estarem lá para poder. A UNB, porque o UNB não é Goiás, o UNB é Cerrado. Acho que a gente tem que pautar isso, nós estamos numa composição, né, de Cerrado. A UFG, a PUC, então faltou muita abrangência nessa comunicação, não teve. E o projeto, ele foi enviado à Assembleia em junho, no início de junho. Em julho, ele já foi votado. Houve pressa, houve uma pressão política para que ele fosse aprovado? Eu estive em mãos com o projeto, que é a Lei 71, né? O número do processo agora não me recordo, mas são 2 páginas do governador pedindo imediata aprovação. Caráter de urgência. Caráter de urgência. Eu estive em mãos. Isso por uma pressão do setor ruralista, da bancada ruralista? Eu vou definir na Assembleia que nós conseguimos ter a última. Nós tivemos toda a bancada ruralista lá, toda, inclusive pessoas que já não fazem mais parte da política, a SGPA esteve lá presente. E nós tivemos um sindicato rural de Anápolis com assentados, não eram nem produtores rurais, eu estive falando com eles, um a um. São assentados, ainda nem conseguiram fazer nenhum tipo de produção. E foram fazer a manifestação lá em nome do Código Florestal, em nome da FAEG. Então, quando a gente vê como foi formatado isso, essa Assembleia, na vez das instituições de ensino falarem, fizeram movimentação de saírem da plenária. Então, além da falta de educação que eu achei que os ruralistas fizeram, não houve um debate de escutar um pouco e falar assim, não, vamos ampliar mais um tempo. Por que essa pressa de Goiás ser o primeiro no Brasil? Tá certo, o PIB nosso, ele interfere. O Goiás, ele tem a agricultura, a agropecuária como um foco principal. Mas nós não precisamos mais diminuir o que nós temos já de reserva legal, de APP, ou devastar algumas áreas. Nós precisamos de tecnologia para conseguir absorver mais daquilo que nós já temos. E temos quase que 70% das pastagens estão degradadas, né? E esse Código Florestal não está contemplando como fazer essa recuperação, como fazer esse trabalho. E eu vou passar também uma questão para a doutora Cibele falar, que é a respeito, existem também produtores rurais que entenderam a questão de preservar e resolveram não fazer nenhum desmatamento em sua área. O INCRA vai lá e multa. Então, olha o tanto que nós temos de problemas. A legislação exige que você desmate. Se você não desmata, você é multado. Então, nós temos uma complicação muito grande de valorização. E nós temos o PSA futuramente, que é o pagamento por serviço ambiental. Então, o que é o pagamento por serviço ambiental? Quanto mais você cuida da tua água, quanto mais você cuida da tua reserva legal, da tua APP, quanto maior espaço você tem, maior vai ser o pagamento que vai vir do governo para isso. Então, nós temos outros países que estão querendo também investir nisso no Brasil, porque o Brasil é um recurso natural em relação ao mundo maravilhoso. E os outros países não têm essa expectativa de espaço que nós temos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas a gente continua debatendo o Código Florestal Estadual no próximo bloco. Hoje o tema do Conexões é o Código Florestal Estadual. Para falar sobre ele, estão aqui no estúdio a professora Cibele Barreira, que é do curso de Engenharia Florestal da UFG, e também Carolina Campos, que é titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Continuando a nossa discussão e retomando um pouco a primeira pergunta, professora, você disse que tem pontos positivos e negativos, de uma forma que o nosso telespectador possa entender. Quais seriam os pontos positivos e quais seriam os pontos negativos, se de forma bem direta? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro é necessária a leitura do texto, né? Inclusive, a mídia, nessas semanas de discussões, disse informações que não são verdadeiras. E isso se reflete
para mim, claramente na falta de leitura do documento. Então, o primeiro ponto que foi tão propagado como negativo era que a partir de agora a APP é de 5 metros, né? Isso não é completamente verdadeiro. Isso é verdadeiro para propriedades rurais com áreas consolidadas antes de 22 de julho de 2008, para recomposição da APP e em propriedades rurais com até um módulo fiscal. E aí, quando você pega esse panorama e se pergunta quantas propriedades tem essa cara no estado de Goiás? Eles têm essa informação? FAEG tem essa informação, Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem essa informação, todos aqueles que falam na mídia que são ruralistas têm essa informação? Talvez a UFG tenha essa informação. E aí a gente vem colaborar nesse sentido. Então, eles não sabem, mas talvez a gente saiba. E eu vou chutar aqui que a gente tem uma porcentagem muito pequena de propriedades com essa característica. Sendo assim, essa é uma das balinhas que a gente tem lá no código, mas o que a gente precisa é brigar pelo baleiro, né? Essa foi a analogia que eu fiz. Isso é balinha. Essa propriedade não é o que a gente quer. O que a gente quer é o grande desmatador antes de 22 de julho de 2008 e que agora não tem mais que recuperar 30 metros de APP. Ele teria que recuperar 100 metros, mas ele não vai fazer isso. Então, o que a gente quer é o baleiro e não essas balinhas pequenas que a mídia talvez tenha colocado e eles mesmos propagam essa informação errônea por falta de leitura do documento de que a APP agora é de 5 metros. Então, começa por aí. E a gente nivelando nesse sentido, a gente tem o primeiro ponto negativo, não ter contemplado fitofisionomias de cerrado. O que seriam essas fitofisionomias? Olha, a gente tem duas que são claras. A gente tem as veredas e a gente tem o cerradão. Então, a gente está falando aqui, primeiro, né, separando em fitofisionomias florestais, formações florestais e formações savânicas. A gente tem uma enormidade de características que devem ser contempladas. Ora, recuperar vereda é muito diferente de recuperar cerradão. É muito diferente de recuperar cerrado, campo cerrado, em que eu tenho herbácea. Eu não tenho arbórea, né? Não tenho árvore. Portanto, como é que eu vou recuperar? Eu vou ter que colocar ali o quê? Que tipo de plantas eu vou colocar ali? Tirando aí as complicações que são, será que os viveiros de mudas, tem mudas para a gente recuperar toda essa enormidade de fitofisionomias de cerrado? Então, a gente tem um complicador que simplesmente quem aprovou este código aprovou sem ter a menor noção do que estava fazendo. Então, não leu o documento. Aí a gente tem o segundo ponto, que são os topos de morro, que são considerados APP, e que a gente tem a especificidade de Goiás, ou seja, só acima de determinado limite é considerado APP, mas as áreas em Goiás são menores do que esse limite. Portanto, não é específico para Goiás. Não é um Código Florestal Estadual, é a réplica do Código Florestal Nacional que não se encaixa aqui. Depois, o que a gente tem de bom? A gente tem mais um ponto negativo, que é contemplado, e isso me preocupa enormemente, como engenheira florestal, que na reserva legal eu posso colocar 50% de espécies exóticas para recuperação. Ok, sem problema nenhum. Esse não é o problema. Estou fazendo um experimento lá em Brasília do projeto Biomas, que é um projeto com áreas em todos os biomas brasileiros para tentar embasar algumas questões para o Código Florestal Nacional. É um projeto que tem a coordenação da Embrapa Florestas em Curitiba. Todas as Embrapas acabam estando envolvidas de alguma forma. E tem também o financiamento da CNA, Confederação Nacional de Agricultura. Então, eu tenho um projeto financiado pela CNA para embasar algumas ou dar algum direcionamento para o Código Florestal Nacional. Planto lá em Brasília eucalipto, teca, guanandi, acácia, junto com espécies nativas. É problema isso? Não é. Isso não é problema. O problema é que Goiás colocou um inciso num artigo que diz o seguinte: quando você coloca a espécie exótica e corta, é fato, eu vou cortar a espécie exótica, porque eu vou fazer o uso dela. Quando eu corto, se essa espécie não rebrota, eu posso plantar novamente. Eu tenho que plantar. É escrito lá, tenho que plantar novamente. Significa que eu vou gerando um monte de toco dentro da minha área, né?
Que eu vou cortando, gerando toco, cortando, gerando toco. E quantas espécies não rebrotam? Ora, inúmeras espécies não rebrotam. Inúmeras espécies rebrotam. Quando ela não rebrota, eu vou ter que plantar. Eu vou plantar em cima do toco? Não, eu vou plantar ou no entretoco ou do lado. Isso significa que em menos de 7 anos, em 10 anos, eu tenho toco. E eu não posso fazer mais nada naquela área. E uma replicação de espécie exótica. Quando é que eu vou ter a minha reserva legal com espécie nativa? Para Goiás? Talvez nunca. Porque 50% vai ser de espécie exótica, mas está contando o toco, que foi cortado anteriormente? Não, então eu vou colocar mais 50%. E aí eu vou colocando 50% até a hora que eu tenho 100% de espécie exótica. Então, isso é uma aberração. Isso é não entender fisiologia de plantas, isso é não entender quais são as espécies florestais exóticas que podem ser plantadas, que tem mercado em Goiás, que algumas espécies não têm mercado. E o produtor vai ser induzido a plantar e depois ele não tem o que fazer com isso. Então, isso é um problema. E o que vem de bom? Vários artigos são extremamente interessantes. Muito interessantes. Basta que a gente se debruce para fazer a leitura. Mas o pagamento por serviços ambientais é, obviamente, o que chama atenção. É uma discussão internacional de pagamento por serviços ambientais e que vem como réplica do nacional, mas ele vem para o Estado e eu acho que isso é um bom caminho, desde que bem administrado. Eu tenho que ter gestão disso. E se a gente vê, num momento pós-discussão, que o Conselho Estadual de Meio Ambiente pleiteia a retirada da UFG de dentro do Conselho, obviamente, né, a gente tende aí a não ter uma boa administração dessas questões boas do Código. E os ruralistas acham que o fato da gente estar brigando pela balinha significa que a gente tampou os olhos para o baleiro, ou seja, a gente nem está enxergando, mas eles nem sabem que existe nem balinha nem baleiro, eles não estão entendendo absolutamente nada. Né? Porque isso vai ter reflexos. E nesse momento de reflexos, a UFG tem dados, a UFG tem condições de embasar, inclusive esse fórum, que é a segunda emenda, que é a criação do fórum. Então, a UFG terá participação efetiva, e isso eu posso dizer, porque já estamos nos organizando aqui dentro, para que a UFG tenha participação efetiva no fórum. E aí não vai ficar de blá, blá, blá. Vai mostrar, vai apresentar dados, vai apresentar mapas, e eu acho que isso é que vai mudar, né? Porque o outro lado vai ter que se organizar para mostrar o contrário. Até agora eles não fizeram. Esse fórum vai gerir as alterações do código? Esse fórum vem foi uma proposta dos deputados, a criação desse fórum permanente de revisão e atualização do código. A nossa condição naquele momento fosse que o fórum fosse paritário. Então conseguimos construir um fórum paritário, porque senão de nada adianta, para discutir. No entanto, as reuniões são uma vez a cada 4 meses e você não vai lá sentar e ficar discutindo e sair de lá, tá tudo bem. Quem que tem que fazer o dever de casa? Somos nós, porque eles estão se sentindo numa situação confortável. Então agora nós vamos para o embate. Né? E aí agora a gente vem para construir dados e aí levá-la no fórum e embasar as discussões lá nesse fórum. Bom, a professora falou um pouquinho dessa questão da tentativa de retirada da UFG. Você poderia explicar por que isso aconteceu e se isso realmente vai se concretizar? Bom, praticamente já se concretizou, tá? Mas eu queria dar uma retomada a respeito da parte paritária do fórum. Ele ainda não está paritário, porque ele, apesar de passar pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele não tem cadeiras para as ONGs ambientalistas de forma paritária lá. Ainda nem foi citado. Uhum. Então, o fórum, o que aconteceu? Graças a Deus, houve um trabalho de inclusão das instituições, né, de ensino, porque ele está ainda, a base dele são os 21 setores que fizeram o Código Florestal, mais a Assembleia Legislativa. Então, ainda falta um pouco mais de agregar a esse fórum. E, apesar de ter sido uma pequena conquista o fórum, eu ainda acho ele muito eleitoral. Ele é muito botando panos frios para poder... ou panos quentes, já nem sei mais, o que é melhor ali, né?
para poder acalmar a situação, para falar assim, não, vocês vão ter um direitinho, alguma coisa futuramente. E não era essa a expectativa de todo mundo em relação na última Assembleia. Em relação ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, em relação ao UFG, em relação às instituições que fazem parte. A UFG, ela tem uma cadeira específica na composição. Quando se dá 3 faltas seguidas ou 4 faltas durante o período de 1 ano sem a revelia, sem nenhuma explicação, é exclusa automaticamente. Mas o problema é que não se encontra a formalização do convite para a UFG fazer parte da composição, apesar dela ser da composição. Então, os dados que eu tenho da UFG, tá aí, não houve uns dados comprobatório contrário do Conselho Estadual do Meio Ambiente, foi que ela foi convidada por e-mail, sendo que deveria ter sido convidada formalmente. Aí, porque nos 2 primeiros anos, onde ainda estava o Roberto Freire no governo do Alcides, quando foi reintegrado o Conselho Estadual do Meio Ambiente, Roberto Freire era o secretário do Meio Ambiente. Ele fez o convite, a UFG participava. Depois, o conselheiro que representava o UFG, ele saiu da instituição. E não se deu continuidade, era de obrigação de quem está ali repassar para a instituição as obrigatoriedades. Então, o que aconteceu? Não houve esse link. E agora o governo foi ver que não houve esse link. Então, nós já estamos terminando o 2º mandato lá. E agora que o governo foi ver, então, assim, eu questiono. Por que antes, quando viu primeira falta, segunda falta, por que não houve interrogação ao UFG? Olha, está com 2 faltas, porque é uma instituição importantíssima. E não houve esse questionamento, não houve essa menção, tanto que eu até pedi, hoje, eu devo receber a lista de presença desde o reinício do Conselho Estadual do Meio Ambiente, para poder a gente ver realmente o que aconteceu, né? Mas, apesar que legalmente dentro do regimento pode-se excluir a UFG, existe uma outra questão política que está acontecendo. Nós estamos fazendo agora, aprovando a nova composição, porque outras instituições do governo entraram, se tornou mais chapa branca ainda, como já é a Assembleia Legislativa, se tornou mais chapa branca ainda, e nós exigimos paridade. Então, aumentou o número de sociedade civil organizada e é obrigatório ter instituição de ensino novamente. Então, eu vejo aí uma saída para reintroduzir o UFG e eu tenho certeza agora que com conhecimento de toda a população, né, dos acadêmicos, essa pressão possa acontecer da gente conseguir realmente aprovar e a UFG está novamente dentro do Conselho Estadual, porque não temos o porquê. Já que estamos refazendo a composição, não tem o porquê bater o martelo e falar, ela está fora, ela continua fora. Não existe o porquê. Se o Conselho Estadual do Meio Ambiente vê o porquê, eu gostaria por escrito, para saber qual que é o fim político de retirar uma instituição de tamanha importância, né, e que só agrega valores para nós. Então, essa eu acho que é uma saída que nós temos agora. Na próxima reunião vai ser realizada dia 13 de agosto, até já aproveito e convido, porque são reuniões abertas ao público, não são reuniões fechadas, são reuniões abertas. Convido os acadêmicos da UFG a estarem lá, vai ser no Palácio Pedro Ludovico, 9º andar, no auditório. Graças. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria saber se vocês ainda têm alguma consideração para fazer. Com certeza a gente vai continuar debatendo esse tema. O meio ambiente é sempre uma das nossas temáticas. Queria agradecer inicialmente e saber se vocês teriam alguma coisa a complementar, algo que ainda não foi dito. Eu só quero aqui agradecer, né, agradecer esse espaço, mas agradecer a professora Sandra, a Kátia, a Nazaré, que foram professoras extremamente aguerridas em todo esse processo, ao professor Edivar, ao professor Heriberto, ao Tasso,
que estiveram com a gente lá na Assembleia, ou seja, que nos deram todo o respaldo para dizer, olha, vocês estão aqui e representam a UFG. Então, agradeço muitíssimo. E o Conexões agradece a sua presença, professora, novamente, sempre aqui com a gente quando a gente precisa. Obrigada. Bom, Carolina, também muito obrigada. Se quiser fazer alguma consideração. As considerações que eu tenho é que a gente, além de pensar em relação ao Código Florestal, precisamos urgentemente valorizar e aprender a conhecer cada vez mais, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Agradeço. Agradeço também. E você pode participar do Conexões, mandando sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. O Conexões de hoje fica por aqui. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os Conexões que já foram produzidos no blog do programa. Bom, eu te espero no próximo sábado às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e também na segunda-feira, às 8h15. Uma ótima semana para você!